tema da minha mensagem hoje é amar o inimigo. Uma das coisas mais difíceis que há de se fazer. E você vai ver. Lucas capítulo 6, verso 27. Acompanha comigo, por favor. Lucas 6, 27 diz assim: Mas digo a vós que ouvis, amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam. Abençoai o que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te bater numa face, oferece também a outra, e ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dá tudo o que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhe peço de volta. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Pois pecadores também amam quem os ama. Verso 33. E se fizerdes o bem a quem faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àquele a quem esperais receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receber o que emprestaram. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nada em troca, e a vossa recompensa será grande, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Eu tenho até vergonha de pregar sobre isso aqui. Ou dificuldade. Eu não sei se é só comigo, né? Mas Deus nos deixa algumas ordenanças que é impossível a nós obedecermos se não for pela força do Espírito Santo. Um exemplo aqui, a partir do verso 26. Coisas que nenhum homem natural na face da terra tem a capacidade de fazer. Você deve se lembrar, eu já expliquei sobre isso, os evangelhos aqui, os 3 primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos, ou seja, eles falam a mesma coisa. E essa passagem aqui, o Sermão da Montanha, está registrado também em Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, de uma forma mais extensa. Então, eu vou fazer vários links com o que Mateus diz. Por quê? Porque o assunto é o mesmo. Nós chegamos aqui em uma sessão onde, de fato, se define o que é a fé cristã. Onde mostra, de fato, o que é um cristão verdadeiro. Lembre-se, o símbolo da nossa fé é uma cruz. Este é o símbolo. Porque foi nela que Jesus fez exatamente o que ele descreveu aqui. Ali ele amou o inimigo de fato. Ele virou a outra face. Ele amou aquele que o odiou. E nada mais exemplifica a nossa fé do que amar o inimigo. Não apenas o próximo, mas amar o inimigo. Este é o Sermão da Montanha, como eu disse, está em Mateus capítulo 5. E em Mateus capítulo 5 você vai ver que o objetivo ali de Jesus é consertar uma interpretação errada dos líderes religiosos. Os fariseus, eles tinham o Talmud e outras interpretações da Escritura de forma errônea. Então Jesus Cristo vem justamente para mostrar, olha, o que vocês estão ensinando é errado. É por isso que diversas vezes em outras passagens nós vemos ele dizendo assim, olha, ouviste o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Ele não está dando uma nova lei, porque ele não veio abolir a lei. Ele está apenas dando a interpretação correta. Ouviste o que foi dito por eles? Eu vou dar a vocês agora a verdadeira interpretação. E qual era a interpretação dos judeus em relação a esta passagem aqui? Em Mateus 5,43, eles dizem assim, porque está escrito, ame o próximo e odeie seus inimigos. Esta era a interpretação dos religiosos, dos judeus. Agora, se você for para a lei e procurar em todo o Antigo Testamento, em nenhum momento, você vai ver algo ao menos parecido com isso. Ame o próximo e odeie o inimigo. A ideia aqui, quando Jesus diz de virar a outra face, né? Olha, bateu aqui, você vira o outro lado. A ideia aqui é sobre não se vingar daquele que faz o mal a você, porque o amor ao inimigo estava lá na lei. Basta você ler. Põe os 3 versículos ali de uma vez, por favor, Miguel. Levítico, capítulo 19, verso 18. Olha o que a lei diz. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Êxodo,
23, verso 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o jumento, certamente o levarás de volta a ele. Provérbios 24, verso 29. Não digas, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Repare que esse mandamento de odiar o inimigo não existe. O que nós vemos é justamente aquilo que está no novo. Olha, fez o mal, você não retribua o mal com o mal. Agora, se os judeus interpretaram incorretamente a lei de Deus para odiar o próximo, muitos pastores e intérpretes de hoje, eles pegam a Escritura de forma equivocada, interpretam errado para tolerar pecados que a Bíblia diz que nós não devemos tolerar. Qual que é o grande sentido aqui de amar o inimigo? Primeiro, eu quero mostrar para você o que não é, para ficar mais fácil de eu falar o que é. Olha o grande erro que muitos cometem. Muitos olham essa passagem e dizem, né, ame o inimigo. Eles tomam isso como base para dizer assim, cristão não pode ter arma de fogo. Por quê? O mandamento é amar até o inimigo. Aí eu faço uma indagação a você. Você está lá no seu bairro, e você sabe que tem um serial killer passeando por aí, um Lázaro da vida, que já matou várias pessoas, estuprou, matou famílias inteiras. Os cristãos, diante desse cara terrível, desse homicida, sabe o que eu vi de muitos? A Bíblia diz, ame-o, ame-o, temos que amá-lo, não podemos reagir de forma alguma. Você acha que é realmente isso aqui que Jesus está dizendo? É óbvio que não é. Não é esse o sentido. Eles se esquecem que diversas vezes o Deus que mandou amar o próximo, também mandou o povo se armar e não amar. Lembra, Neemias? O povo está reconstruindo os muros. E o ataque inimigo é iminente. E o que Deus disse para o povo? Olha, vocês pegam aí os pedreiros, né? Colher de pedreiro, cimento, sarrafo. E se vier alguém, faz nada. É isso? Não. Ele diz assim, olha, na mão a colher de pedreiro, na outra mão uma espingarda. Aprendam a se defender. É assim que nós vemos em Neemias, é assim que nós vemos em Esther. Deus manda claramente o povo se armar. E vai mais longe. Quando Deus ele vai punir o seu povo, sabe o que ele faz? Ele extingue os ferreiros, que eram aqueles homens que faziam armas. E então os ferreiros haviam só no povo filisteu. E no povo de Israel não tinha quem fazia arma. Você consegue ver o nível de interpretação totalmente equivocada de muitos que nós vemos hoje? Alguns chegam a achar até um absurdo ter polícia, um país ter exército. Eles dizem, nós temos que confiar apenas no Senhor. Ah, é? Aí alguém invade a sua casa, estupra a sua esposa. O que você faz? Chama o Batman? Chapolin Colorado, só se for. Juliette, do Big Brother? Caetano Veloso, para cantar uma musiquinha. Você invoca John Lennon e canta Imagine. O que você faz se alguém estupra a sua esposa? Você diz assim, opa, Jesus disse que quando bater na face direita, vira à esquerda. A filha está zero bala, leva ela também. Você acha que realmente é esse o sentido? Claro que não. Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade foi instituída por Deus. E a autoridade bíblica, ou seja, a polícia, ela serve justamente para punir o mal. Esta não apenas é uma das funções do Estado. Biblicamente é a única função do Estado. Punir aquele que faz o mal. É por isso que eu já falei diversas vezes. É um absurdo esse nosso governo, que ele quer dar educação, que ele quer dar saúde, que ele quer dar segurança, e ele acaba não dando nada. As manifestações corretas não seria mais educação, mais saúde, mas sim, olha, não queremos nada disso, devolva o nosso imposto e construa cadeias. É apenas isso. Biblicamente, é isso que nós vemos. O que faremos? Por exemplo, diante de falsos profetas. Vamos nos calar? Por quê? Porque Deus disse que temos que amar o inimigo. E então nós vemos pastores, picaretas, que não apenas arrancam a lã da ovelha, mas deixar chupa até o osso. E nós vamos permanecer calados? Por quê? Porque a Escritura nos ordena amar. Devemos lembrar que o mesmo Deus que diz que nós devemos amar o inimigo é o Deus que sentencia
a pena de morte, homicidas e adúlteros. É o mesmo, ele não muda. O mesmo Deus do amor que disse, né, amai, ele disse que uma nação seria maldita se a justiça não fosse feita. O mesmo Deus que diz, ame o próximo, é o mesmo Deus que faz diversas advertências a juízes safados e picaretas, porque eles torciam a justiça. Esse é o mesmo Deus. Então, aqui nós veremos alguns exemplos do que é amar o inimigo. Põe o primeiro princípio ali, por favor, Miguel. É que hoje em dia, para as pessoas, a imagem de Jesus é quase que aquele ser angelical, né? Que você pode cobrir de porrada, não só tapa, porque ele não faz nada. Você está vindo quarta-feira, é só se lembrar de Apocalipse, né? É o mesmo Jesus Cristo. Primeiro princípio, fale bem mesmo quando falam mal de você. Abençoe quem te amaldiçoa. Versículo 28, olha o que vai dizer. Mateus 6, 28. Abençoai o que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Orar pelos que te maltratam não é, em hipótese alguma, você cantar sabor de mel para aquela pessoa, dizendo, você vai me aplaudir um dia. Ou como já disseram, né, aos meus inimigos, vida longa, para que eles vejam a minha vitória. Não é isso. Pode ter certeza. Falar bem do inimigo. Coisa difícil. Muito. Sabe por quê? Porque nós aqui, nós e eu me incluo no pacote. Por vezes falamos mal do amigo. Vou além. Do irmão. Sendo que o mandamento é tratar bem até o inimigo. Se falar de alguém para outra pessoa que não seja com o objetivo de ajudar, o que eu e você devemos fazer é nos calar. Oh Deus, devemos repugnar do nosso dicionário, do nosso vocabulário, a fofoca gospel. Se você não tem interesse de ajudar, de falar para alguém, seja para o líder de pequeno grupo, para o pastor, ou para alguém mais maduro, olha, eu vi que fulano fez errado lá, ajude-o. Se o objetivo é falar por falar, eu e você devemos nos calar. Não falar absolutamente nada. Nada. Eu sei que às vezes as pessoas nos insultam e às vezes nós costumamos a maldizer essas pessoas. E se você for um pouco sincero com o seu coração podre e corrupto, como diz Jeremias, porque assim nós o somos, você vai ver que na maior parte das vezes que nós falamos mal de alguém, é por conta de inveja. Só que você enxergar isso, meu irmão, é muito difícil. Confessar até em oração, oh Deus, me perdoa da inveja do fulano, é terrível. Quantas vezes o nosso talento não é igual o do fulano? Então, para a gente não ficar para trás, como a gente não consegue chegar no nível que ele está, a gente dá um jeito de diminuí-lo, apenas para ficar bem consigo mesmo. Porque essa é uma forma de sairmos meio que por cima. Já viu aquela historinha de que, olha, o que adianta a irmã trocar de carro, tá com um carro novo, mas olha as roupas que ela usa. Você consegue ver o tanto de pecado numa frase dessa? Como os ossos estão ardendo de inveja, como o provérbio diz, né, que a inveja é como um câncer que apodrece os ossos. E então você não consegue simplesmente fazer assim, ó. Você tem que arrumar uma coisinha. Por quê? O que adianta carro novo e essas roupas? Ou seja, eu não tenho aquele carro, mas... Olha a decência. O que adianta uma casa daquela e não ir à igreja? Ou seja, eu moro numa tapera. Condomínio habitacional e urbano da vida. Mas pelo menos sou fiel a Deus. E nós não percebemos o nosso coração carregado de inveja. Mas a Bíblia vai além. A Bíblia diz que nós não devemos falar mal e falar bem. Ir além, diz daí. Portanto, fale bem daquele que vos amaldiçoam. No versículo 29, acompanhe aí comigo. Quando Jesus diz a questão da outra face, 6:29,
ao que te bater numa face, oferece também a outra. Você sabe, oferecer a outra face aqui, ele não está falando de algo literal, do tipo, né, você tomou aquele tapão, ó, dá desse lado aqui, quem está zero bala, esquenta aqui. Não, não é esse o sentido. Deus aqui ele está proibindo toda e qualquer forma de autodefesa? Claro que não. Claro que não. Deuteronômio capítulo 22, esse versículo é usado como base da legítima defesa em muitos países, inclusive. Olha o que vai dizer, põe ele, por favor. Não tem? Não? Deixa eu ler para você então. Êxodo 22, verso 3. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Mas, se o sol tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar o sangue. O ladrão dará plena indenização. Se não possuir nada, será vendido por seu roubo. A explicação aqui é, entrou alguém na sua casa à noite. Você não dá para saber se ele está com uma arma de verdade, se é um simulacro. Então, se você, numa circunstância dessa, você o mata, o que a Escritura diz é que você não vai ser punido. É o que nós chamamos em nossa lei de legítima defesa. Se um ladrão entra na sua casa e coloca em risco a sua família, sua esposa, seus filhos, você deve dar um jeito de pará-lo. Se puder não ser de forma letal, melhor. Todavia, se não puder e você o matar, o que a Bíblia diz que este pecado não será contabilizado diante do Senhor. Por quê? Porque você agiu em legítima defesa. Então, quando Jesus diz que nós devemos oferecer a outra face, não significa que nós não podemos reagir. Não significa que nós temos que aceitar tudo calado. Que crente é quase que um mocorongo, um mongoloide, que a pessoa pode nos estapear e nós não faremos nada. Olha que interessante. Jesus, certa feita, tomou um tapa no rosto de verdade. Literal. Tem ali? João 18, 22? Ah, apareceu? Põe para frente, João 18. João 18, 22. Tendo dito isto, os guardas ali, quando tinha aprisionado Jesus Cristo, né? Tendo dito isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus virou outra face e disse, bate aqui. É? Não. Olha o verso 23. Jesus lhe respondeu, se falei mal, mostra-se mal. Mas se falei o que é correto, por que me agrides? Ô Jesus, você manda nós fazer um negócio e não faz? É, isso aí como que chama? Hipocrisia? Nos manda virar a outra face. E quando te batem, você reclama? Paulo também passa por algo parecido. Atos capítulo 16, verso 37. Olha o que diz. Mas Paulo lhe respondeu, sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente sem termos sido condenados e nos colocaram na prisão. Agora, as escondidas mandam-nos sair? De modo nenhum, que venham eles mesmos e nos soltem. Paulo tinha tomado um cacete, literalmente, e reclamou. Como assim? Eu sou cidadão romano, vocês me prendem, e agora vocês querem me colocar para sair ali na portinha do fundo. Não, aqueles que nos prenderam que vêm aqui. Jesus não está dizendo que nós nunca podemos repreender aquele que nos ofende, que ouviremos ofensas e mais ofensas e ficaremos calados. Porque basta ler Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 18, Jesus começa dizendo assim, olha, se teu irmão pecar contra ti, o que você deve fazer? Fique quieto? Não, vai arguí-lo, vai conversar entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ele não te ouviu? Chama 2 ou 3 testemunhas. Não te ouviu? Leva à igreja. Não ouviu a igreja? Considera-o como gentil e publicano. Então, o que quer dizer, de fato, virar a outra face? Como o Senhor nos ensina. William Hendrickson, quando ele vai explicar esse texto, ele diz assim, Jesus está querendo apenas mostrar que nós devemos retirar de nós o espírito de vingança. Espírito de vingança. Por quê? Paulo vai dizer em Romanos, a vingança pertence a quem? A Deus. Agora, veja se isto não faz sentido. Como assim? Você está na sua casa. Um bandido entra e coloca os seus em risco. Você então tem uma arma e você o vê também armado ou está à noite, não dá para ver, e você, de uma forma letal, você o freia e o mata. Ali você não agiu com vingança. Você não agiu com ódio. Você agiu em amor. Amor a quem? Amor à sua família. Você agiu não motivado por vingança, mas motivado pelo senso de amor à esposa, aos filhos e àqueles que estão perto.
Então, se você mata alguém motivado pelo amor, o que a Bíblia diz é que isso não é pecado. Repare, um pastor, ele vai e repreende alguém. Constantemente eu preciso fazer isso. Qual que é o objetivo que você acha das repreensões? É destilar raiva que eu tenho da pessoa? Ou conduzir a pessoa em amor ao caminho certo? Essa semana mesmo eu falei para minha esposa, conversa com a irmã que aquele tipo de roupa não dá. Diga a ela que se ela não te ouvir, eu falarei com o marido dela. Precisa mudar. Você acha que quando eu falo isso, a probabilidade da pessoa sair da igreja é grande? Você acha que a minha motivação é o quê? É raiva? É ira? Ou é apenas corrigir algo que envergonha a pessoa, que envergonha o marido e que envergonha a igreja? É assim que nós devemos agir. Provérbios 24, verso 29, você vai ver que Provérbios explica de uma forma direta aquilo que Jesus explicou por analogia ou de forma figurada. Provérbios 24, 29. Não digas, como ele me faz a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Provérbios está explicando, né? Não pague o mal com o mal. Martin Lloyd Jones, ele diz que isso é para que nós venhamos a desenvolver um espírito que não se ofende com qualquer coisa. E nós precisamos constantemente sermos treinados em relação a isso. Não se ofender com qualquer coisa. E repare, aqui fala de humilhação, de ser insultado, de ser xingado. Você percebeu que a ilustração aqui é se alguém te der um tapa e não se alguém te der um murro? Porque o murro tem a ver com violência. O tapa não, o tapa tem a ver com humilhação. Se alguém te chega e te dá um tapa, meu irmão, dói mais do que se tomar um nocaute de um lutador de UFC. Porque o tapa humilha, é vexatório. Então é isso que Jesus quer explicar para mim e para você. Quando ele diz, ame o próximo, ame o inimigo, sabe por que ele diz essas duas coisas? Porque muitas vezes é a mesma pessoa. O inimigo é aquele que está próximo. Literalmente, às vezes, aquele que dorme na mesma cama. Já achou aquele filme, Dormindo com o Inimigo? É mais ou menos por aí. É, às vezes, o cônjuge que trai, que abandona, que é desonesto. Aí esse Jesus diz, fez burrada? Perdoe. Não retribua o mal com o mal. Vai querer pagar na mesma moeda? Isso é um absurdo. Às vezes é o pai que erra com o filho, e então o filho não vê a hora de crescer e fica forte para quê? Para retribuir todas aquelas surras que ele tomou. Está apenas pagando mal com mal. Nos esquecemos quando a Escritura diz que o amor tudo sofre, porque amar o inimigo é algo muito sofrível, muito dolorido. Mas ainda assim, é uma dor muito menor do que odiar o inimigo, do que odiar o próximo. Eu nunca encontrei na minha vida pessoas amarguradas, magoadas, felizes. Você não vê. Pessoas amarguradas, via de regra, destilam mágoa, são ranzinzas, não sorriem de forma alguma. Paulo, em Romanos, ele vai explicar mais exatamente o que Jesus quis dizer. Romanos capítulo 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A explicação que eu já preguei em Romanos é basicamente a seguinte. Teu inimigo fez mal a você? Retribua com bem. Assim você fará com que brasas vivas amontoem em sua cabeça no sentido dele corar e de vergonha. Como assim? Eu fiz o mal e esse cara me fez o bem? Este é o sentido. Mas pode ser que ele core a sua cara também de vergonha. O que nós devemos fazer é continuar com o mandamento de não retribuir o mal com o mal. Na Guerra Fria,
onde estava a disputa ali, a Alemanha ocidental e oriental, a Alemanha socialista de um lado, capitalista do outro. Então, isso é um fato histórico, eles vão dizer que certa feita a Alemanha oriental, socialista, para variar, não presta, socialista não presta. O que eles fizeram? Eles jogaram um caminhão de lixo, de entulho, para o lado de lá do muro de Berlim, para a Alemanha capitalista. A Alemanha oriental, ela juntou aquele lixo e jogou do outro lado um caminhão de mantimentos, para que eles pudessem se alimentar, porque eles sabiam que aquele povo estava passando fome. Moral da história, cada um dá aquilo que tem. Eu sei que há uma dificuldade aqui de relacionar justiça com misericórdia. No caso, como fazemos em relação a um assassino? Pastor, devemos perdoar um assassino? Eu não lembro que ano que foi. Lembra quando morreu aquela menina Eloá? Que eu acho, né? O assassino estava ali, o cara não atirou, o policial não atirou e o cara acabou matando a menina. Espero que a mãe dela tenha falado de coração, mas eu lembro que com a filha ali, ó, no caixão, ela dizendo: eu perdoo o fulano, esqueci o nome dele, né? O fulano que matou a minha filha. Meu irmão, com presunto fresco deve ser muito difícil. Muito difícil. Às vezes essas coisas nós conseguimos perdoar, talvez anos depois. E agora, na hora. Então ela disse ali em rede nacional, tinha alguém filmando, que ela perdoava o assassino da filha dela. Isso é uma atitude de alguém verdadeiramente cristão. Agora, pastor, devemos perdoar sempre? Sempre. Mas querer que a justiça seja feita também. Que este possa mofar na cadeia até os seus últimos dias. Que alguém leve a mensagem para ele lá dentro. Lembra, né, o caso do Lázaro aí? Foi preso, soltaram e fez esse monte de bagunça. E se estivesse lá dentro ainda? Lá nós podemos alimentá-los, somos nós que alimentamos. Os presos, através do nosso imposto, não há problema. Alimentar, cuidar, fazer visitas carcerárias, joia. Mas que ele pague pelo seu crime até os últimos dias. A vingança pertence a Deus. E uma das formas de Deus materializar essa vingança é através do Estado. Segundo, põe o segundo ali, Miguel, por favor, eu vou ser bem rapidinho agora. Segundo princípio, seja disposto a perder. Verso 29. Ao que te bater uma face, oferece também a outra, e ao que te houver tomado a capa, deixa também que levem a túnica. Tirar a capa, ou seja, alguém chegou e tomou algo de você, dê além. Mas será que de fato aqui Jesus também está dizendo que nós nunca podemos resistir a nada? De forma alguma. Ele está dizendo aqui, se por exemplo o seu patrão subtrai, fala mais escrachado, né? O seu patrão rouba o seu 13º. O que você faz numa situação dessa? Ô, chefe, leva as férias também. É isso? Será? Será que ele está dizendo que quando chegar alguém, um assaltante, colocar uma arma na sua cabeça e dizer, passa o carro, você diz, jamais, está na reserva, deixa eu encher o tanque. Hã? Com certeza. Tem uma irmã uma vez doida, né? Ela falou que o ladrão veio, passa o celular para mim. Eu passo, moço, deixa eu só tirar o chip. Eu falei, irmã, você é doida. O ladrão deixou. O ladrão já também se arrependendo, roubo já, né? Mas será que é isso que a Escritura quer dizer? Aqui é apenas uma frase para definir toda uma sentença. Por que ele diz, se alguém te tomar a capa, leve também a túnica? Meu irmão, nós somos naturalmente tendenciosos a sermos muquiranas, murrinhas. Eu ouviu falar naquelas pessoas, fulano vai à praia com um sorrisal, volta inteirinho. Não abre a mão para nada. Nós naturalmente somos assim. Pode ver, você vem para a igreja, ai, Deus tocou meu coração, que maravilha. Traga o seu dízimo, a sua oferta ao inimigo aqui na igreja. Na hora, né? Tocar o coração, Deus parece que vai rapidinho, mas tocar o bolso, o processo difícil. É porque ele sabe que nós temos a predisposição a sermos murrinha. A ideia é, esteja disposto a perder. Se algo que traz ganho para o reino de Deus, se algo que traz ganho para a família, se algo que traz ganho para uma coletividade, esta vergonha, a Bíblia diz que deve ser suportada, este prejuízo e às vezes até financeiro, se ele traz um benefício maior, ele deve ser aceito. Ontem mesmo conversava com um amigo de turma, e ele me dizendo que, olha, pela segunda vez me chamaram
para a presidência. E os irmãos são militares, sabem. Meu irmão, você ser segurança do presidente é uma maravilha. Você viaja para tudo que é lado. E tudo que é viagem você ganha dinheiro. Eu lembro até hoje, tinha um suboficial que era nosso instrutor. A apresentação dele, ele colocou o mapa mundi assim e disse: vocês conseguem ver aqueles 2 pontinhos vermelhos? E a gente: sim, senhor. São os únicos 2 lugares do globo terrestre que eu não coloquei o pé. Falei, gente, porque era segurança presidencial. E eu disse: mas por que, meu irmão? Eu não vou parar em casa. Como? Darei atenção à esposa e aos filhos, constantemente viajando. E a igreja? Eu estou agora ajudando uma igreja pequena que o pastor infelizmente faleceu. E toda semana eu vou lá ensinar os irmãos quem vai ficar no lugar. E por conta disso ele se abdicou de dinheiro e muito dinheiro. Então, numa situação dessa, eu e você devemos sim abrir mão. Quando a Escritura diz, olha, dá todo que te pede. Meu irmão, pelo amor de Deus, não vai entender errado, né? Significa que todo flanelinho que bateu lá na sua janela, lá, você, ó, tô dinheiro. Não é isso. Não é isso. Ainda mais você sabe que é alcoólatra, né? Daí que você não dá mesmo. A minha esposa fica brava comigo. A gente tá no centro, o cara fala pra mim, posso dar uma olhadinha no seu carro? Eu falei, claro. Claro que pode. Olha, dá a volta se você quiser, olha por baixo, olha o tanto que você quiser. E ela disse, vai dar dinheiro para ele? Eu falei, não. Por quê? Porque não tem. Apesar que teve um dia, eu fiquei acusado, né? Eu lembro que eu estava passando num túnel, que passava por baixo da Via Dutra. Então tinha um flanelinha lá pedindo dinheiro, né? Ô tio, você tem uma moedinha aí? Eu falei, não tem, tava com pressa. Depois eu olhei cheio de moeda no console ali, né? Aí, gente, pastor mentiroso. Trazei mais pouquinho, dei a volta, desci de novo. Falei, amigão, eu tenho que eu não quero dar. É que eu tô com pressa. Fui embora. Eu não podia mentir, né? Não significa, né, que eu tinha outros gastos ali para aquele dinheiro, né? Não dava. E além do mais, meu irmão, às vezes você para o carro no centro aqui 15 minutos. Vai dar 5 pro cara, você vai quebrar? Não dá? O ensinamento aqui é aprenda a repartir. Se tem bastante, aprenda a repartir com quem não tem. Esses dias, minha esposa está falando de um videozinho lá. O rapaz entrou na casa de um artista que ele tinha 300 pares de sapato. Gente, por quê? Eu tenho 2, marrom e preto. Quando eu não estou com marrom, eu estou com preto. O cara tem 300. Eu ganhei mais um preto agora. O cara tem 300. E o menininho olhou. Você não tem tudo isso de pé? Para que tudo isso? Será que ele acordou, gente? Para que tudo isso? Não precisa. Então há momentos que eu e você fomos chamados para repartir, para contribuir, para dar. Terceiro, já estou encerrando. Põe terceiro aí, por favor, Miguel. Terceiro princípio, ame porque Jesus nos amou. Olha o verso 35 que vai dizer. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nada em troca. A vossa recompensa será grande e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. A base de todo este sermão é o verso 35. Eu e você, porque Jesus foi bom para com os ingratos e maus. Esta é a base para que eu e você também sejamos. Percebeu que neste versículo ele diz, fazendo isto sereis filhos de Deus. Fazendo isto. Você sabe quem são os ingratos e maus aqui, não sabe? Sabe quem são? Essa pessoa, sentado do seu lado. Ele, ela, eu. Nós somos os ingratos e maus aqui. Nada fala mais alto sobre quem nós somos do que amar o inimigo. Nada fala mais alto do que se o nosso cristianismo é verdadeiro, do que se nós praticamos isso daqui. Ainda que seja a duras penas. Tem um missionário chamado Dr. Paul Brand. Ele, na época da gripe espanhola, ele estava fazendo missão nas Índias. E então, quando ele estava lá fazendo missão, a gripe espanhola chegou. E a gripe espanhola dizimou quase todo que é lugar que ela passou. E então, esse Dr. Paul, ele diz que havia ali um macumbeiro,
Havia um cara ruim de jogo, um cara que adorava deuses estranhos, que atrapalhava o tempo todo o trabalho dele. Ele ia falar a respeito de Jesus Cristo, ele falava de outras divindades, ficava sempre aquela guerra. Até que este sacerdote pagão que sempre atrapalhava, pegou a enfermidade. Aquele homem foi isolado. Sua família não foi ver. Ninguém chegou perto dele. A única pessoa que teve a disponibilidade de ir lá e ajudá-lo foi o pai do Dr. Paul Brent. E então, depois de tudo isso, este homem se recuperou e ele disse assim: olha, a partir de hoje, eu não só serei cristão, mas ensinarei este caminho também para os meus filhos. Por quê? O único que me ajudou foi alguém que servia esse tal de Jesus Cristo. É por isso que a nossa recompensa a gente deve esperar, meu irmão, não aqui. Versículo 33, acompanha comigo para você ver. Verso 33. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. Ímpios também fazem o bem aos amigos. Traficantes contribuem com traficantes. Ladrões de carro contribuem com ladrões de carro. Pedófilos passam possíveis vítimas para outros pedófilos. Apenas cristãos e genuínos conseguem fazer o bem para aquela pessoa que ele sabe que não vai retribuir. Para aquela pessoa que ele sabe que ele não vai ter de volta, mas de jeito nenhum. Porque o ensino é: olha, se vocês fazem o bem para quem devolve, vocês estão fazendo quase com interesse de já receber com juros e correção monetária. Agora, se você faz o bem para aquele que você sabe que não vai devolver, eu retribuirei. Eu sei que a gente sabe, Deus, eu sei, né? Chegar no céu, galardão, aleluia. Compensa que também custa. Hã? Eu sei que eu serei recompensado no céu, mas dá uma forcinha para a gente aqui. Ele diz que esses homens que fazem esperando a retribuição, eles já receberam o aplauso. A recompensa. Recompensa de quem? O aplauso dos próprios homens. Não é isso que nós vemos constantemente? Eu lembro que quando estava aquela crise de oxigênio no Amazonas, e aquele cantor, Gustavo Lima, ele mandou um avião carregado de oxigênio para ajudar o Estado. E então, as pessoas souberam que ele fez essa boa ação louvável, devemos fazer. Só que então, todo mundo fez o quê? Parabéns, olha a atitude. Isso estimulou outros artistas também, joia. Só que a Escritura diz, nós devemos ir além. Devemos fazer e esconder o nosso nome. Não é este o ensino? Olha, se você der esmola, não toque trombeta. Hoje em dia o pessoal faz o quê? O pessoal vai lá. Vamos à praça levar comida para mendigo. Beleza. Daí ele entrega aqui, né? Aqui, ó. Pega aí. Isso quando faz live, né? Automaticamente está lá no Instagram. Não devemos fazer. Provérbios, capítulo 19, verso 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Por quê? Meu irmão, porque pobre não vai poder retribuir. Simplesmente por conta disso. Olha, eu acho que é uma peça, né? Eu tenho um livro, uma peça chamada Os Miseráveis, de Victor Hugo, e é uma história fantástica. Existe um homem, o protagonista ali chama Jean Valjean. E então, esse Jean Valjean é um preso, e ele sai da cadeia. E ele sai da cadeia, só que ninguém na cidade o dá acolhida, com exceção de um padre. Um padre vai, chama Jean Valjean e o coloca em sua casa e o alimenta. Todas as suas necessidades são supridas. Dá uma cama para ele dormir. E na primeira oportunidade, Jean Valjean passa a mão em toda a prataria do padre. E foge. Então ele foge e tal, e de repente alguns guardas veem um homem dormindo no banco da praça, de madrugada, se aproximam e reconhecem. Este é Jean Valjean, que saiu recentemente da cadeia. Então eles olham ali e veem toda aquela prataria que custa muito dinheiro e já desconfiam. Como assim? Não deu tempo de você trabalhar para conquistar todas essas coisas ainda.
E eles sabem, olha, quem tem esse tipo de prataria é o padre. E então eles levam Jean Valjean para fazer uma cariação lá com o padre, né? Para saber de onde tinha vindo, de fato. E então, quando os guardas estão chegando com Jean Valjean, o padre sai aos gritos: Jean, Jean, meu filho, você esqueceu as colheres. Tinha que levá-las também. Então, por conta daquela atitude de retribuir a quem não merecia, o enredo ali da peça e do livro é a transformação de um homem quando alguém age com ele de forma graciosa. Você sabe que é exatamente o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Nós somos o Jean Valjean da história. Nós somos os assassinos, os imorais, os idólatras, os pedófilos. Esses somos nós. Então você tem algumas alternativas na sua vida, meu irmão e minha irmã. A primeira é que você pode passar a vida toda reclamando, dizendo que não me ajudaram, não reconheceram aquilo que eu fiz. Como assim? Uma vida toda e ninguém reconhece. Ou você pode passar a sua vida fazendo bem para pessoas que provavelmente não retribuirão. Fazendo bem indiscriminadamente, fazendo bem aos irmãos sem esperar de forma alguma uma recompensa. Se ela vier, bem. Se não vier, não há problema. Porque eu te garanto, você jamais verá uma pessoa que fica contabilizando as mágoas, já viu? Tem mulheres que são histéricas, gritam, né? Tem mulheres que são históricas, anota tudo. Conheci uma irmã uma vez que ela anotava todas as falhas do marido no caderno. Irmã, pelo amor de Deus, queima esse negócio, gente. Você não vai encontrar uma pessoa que faz a contabilidade de suas mágoas feliz. O mandamento para mim e para você: perdoe aquele que te fez mal. Faço bem ao amigo, mas também faço bem até o inimigo. Isso nós só iremos conseguir se formos cheios do Espírito Santo e a graça de Deus for sobre nós. Amém, meus irmãos?